Olá, eu sou Rafael Rodrigues e no estudo do Vem e Segue-me dessa semana veremos que o exemplo dos jovens guerreiros de Elamã realmente comprovam o que Paulo disse aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta semana, dos dias 10 a 16 de agosto, temos como designação Alma capítulos 53 a 63. E o tema é Preservado pelo seu maravilhoso poder. Novamente, temos uma designação bastante grande. São 11 capítulos e mais de 30 páginas do livro de Mórmon. Porém, com persistência e com desejo, é possível vencer e aprender muitas coisas. Um dos focos que podemos dar na designação dessa semana é a respeito dos jovens guerreiros de Elamã. Esse exército formado por 2.060 jovens, ele é bem conhecido, né, entre os membros da igreja, entre aqueles que leem as escrituras no livro de Mórmon. Porém, a gente precisa refletir durante essa semana sobre tantas coisas que a gente pode aprender com eles, tantas características que eles tinham e que podem ser um grande exemplo para nós. Como disse na abertura, Paulo falou aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E muito do que eles fizeram, da grande fé que eles exerciam, de como foi milagroso o papel deles nas batalhas que travaram, podemos realmente comprovar essa verdade. Esses 2.000 jovens eram filhos daquele povo que fez convênio de enterrar as armas e não lutar, não pegar mais em armas para lutarem de forma alguma. Era o povo que foi ensinado por Amon, que foi chamado de anti-nefileitas e que vivia na terra de Gerson. Bem, esses filhos deles não tinham feito o convênio de pegarem armas. E eles se sentiram com desejo. Uma das principais características que eu vejo nesses jovens, eles tinham empatia, ou seja, eles se colocavam no lugar dos outros. E eles se colocaram no lugar dos nefitas que estavam lutando para proteger os pais deles, sua terra, e para respeitar o convênio que os pais tinham feito de não pegarem em armas. A batalha era grande. Qualquer pessoa que pudesse ajudar a batalhar, a lutar, era convidada a fazer. E era necessário, porque a quantidade de lamanitas era sempre muito maior que a de nefitas. Então esses jovens, eles abriram mão de sua própria vida, de sua própria condição de viver em uma terra protegida, e eles pegaram em armas para defender o seu povo. E aqui começa a quantidade de relatos que nós temos que enfatiza as características daqueles jovens. E aí vamos ver como que o Senhor realmente pôde defender cada um deles nas batalhas, pôde lutar ao lado deles, e de modo que os milagres aconteceram e que nós vamos ver aqui nas sequências. Começando lá no capítulo 53, no versículo 17, fala do convênio que eles fizeram. E fizeram um convênio de lutar pela liberdade dos nefitas. Sim, de proteger a terra, ainda que com o sacrifício da própria vida. Sim, fizeram um convênio de jamais renunciar à sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Porque os lamanitas queriam impor um cativeiro sobre os nefitas, né? Então aqui a gente pode ver que eles abriram mão da própria vida para lutar ao lado dos nefitas e combater os lamanitas que o tempo todo queriam dominar as terras. Nos versículos 20 e 21, aí tem uma série de características, né, de qualidades, de atributos que esses jovens têm. E são admiráveis mesmo. E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isso não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhe eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Então, a característica de ser íntegro, ela quase que resume tudo.
né? Ou seja, aquela pessoa que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, né? Ele faz exatamente o que precisa fazer, ele age com honestidade, com justiça em todas as coisas, porque aqui diz que eles guardavam constantemente os mandamentos. Então eles estavam sempre lembrando das coisas que o Senhor esperava deles. Eles tinham sido ensinados a serem assim, né? E aqui a gente pode imaginar que hoje, né, Dia dos Pais, nossa, os pais devem ter ensinado esses filhos a serem maravilhosos assim. Talvez, bem provável que os pais tenham ensinado muitas coisas para eles, mas as Escrituras enfatizam muito o que suas mães ensinaram. E é maravilhoso imaginar as mães ali cuidando dessas crianças e depois eles começando a adolescência, a juventude, e elas continuando a ensinar e formando uma base que foi tão fundamental para o sucesso nessa empreitada deles nas batalhas, né? Elamã, ao descrever essas coisas para Moroni, fala sobre as características e as coisas que as mães tinham ensinado, porque eles eram tão valentes e tão corajosos. E Elamã diz: eles nunca haviam lutado, não obstante não temiam a morte, e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães, que se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiam-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Então, olha só, as mães ensinaram e eles faziam questão de testificar, eles não tinham vergonha de suas mães, né? Eles não tinham vergonha do que tinham aprendido. E eles pensavam muito no próximo, né? Ou seja, eles viviam aquela questão do amor ao próximo realmente, né? De amar ao próximo como a si mesmo. E eles provaram isso, né? Porque também diz que não existe prova de amor maior do que dar a vida por um próximo, por um irmão. E eles estavam dispostos a fazer isso, né? Então as mães ensinaram que se eles não duvidassem, ou seja, se eles não dessem a abertura para a descrença, ou seja, se eles não diminuíssem a quantidade de fé que desenvolveram na vida, o Senhor iria livrá-los. E foi realmente o que tinha acontecido. Depois da primeira batalha, imagino que Elamã deve ter ficado preocupadíssimo com cada um deles e pensou: nossa, depois de tanta morte aqui, com certeza daqueles jovens que nunca tinham lutado, haviam alguns mortos. Mas fizeram a contagem e, para a alegria de todos, nenhum deles havia caído por terra e haviam lutado como que com a força de Deus. Então, como eu disse das palavras de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus estava com aquele povo, com aqueles jovens guerreiros, e eles lutaram com a força do Senhor. E realmente eles puderam ficar livres da morte. Se feriram, é verdade. Mas uma coisa era certa: eles lutavam de forma que a ausência de medo era uma das principais características. E a gente pode se espantar como jovens que nunca pegaram em armas, nunca lutaram, estavam, assim como diz no versículo 20 do capítulo 57, firmes e impávidos. Ou seja, não tinha pavor neles, mesmo no cenário de guerra, contra guerreiros já experientes, como eram os lamanitas, e em muito maior número. Porque, uma coisa que eu sempre digo, né? Enquanto a gente tiver fé, o medo não tem espaço. Se a gente der espaço para o medo, a nossa fé diminui. É como uma gangorra, onde quanto mais elevado um lado está, mais baixo o outro está. Então, quanto mais elevada estiver a nossa fé, menor será o nosso medo. E é assim que podemos enfrentar os desafios dessa vida. Aprendendo isso com esses jovens guerreiros. E sermos obedientes. Eles eram obedientes ao profeta que era o líder deles, Elamã. Sim, eles obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão. Sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. Eles acreditavam que pelo poder de Deus, através do profeta, eles iriam ser guiados nas coisas que deviam fazer. E Elamã dizia o que eles deviam fazer e eles faziam exatamente como era dito. E por isso eles foram sendo protegidos. Então, a grande mensagem nessa designação dessa semana a respeito dos jovens guerreiros é as coisas que eles tinham sido ensinados a acreditar. Capítulo 57, versículo 26, no final diz o seguinte: que existia um Deus justo e que todo aquele que não duvidasse seria preservado pelo seu maravilhoso poder. E devemos confiar muito nisso, acreditar bastante
e perseverar, assim como os jovens guerreiros, que diariamente se lembravam do Senhor, que diariamente estavam dispostos a andar retamente nesse caminho, porque sabiam que o Senhor podia livrá-los e realizar milagres em suas vidas. E é o que nós devemos e podemos aplicar diariamente. Em nome de Jesus Cristo, amém.